Bem-vindos à lição 2 de gramática na ponta da língua e na ponta do lápis. I shouldn't have gone there. I shouldn't have gone there. Eu não deveria ter ido lá. Mas você sabe como formar essa negação? Bora lá então. A negativa do should é o should not ou shouldn't na contração. Para formar a sentença, precisamos do sujeito, mais o should, mais a negação e mais o verbo. Por exemplo, she should not go. She should not go. Este verbo tem que estar no infinitivo sem o to. Em português, ela não deveria ir. Agora, na contração, ficaria He shouldn't go to the party. He shouldn't go to the party. She shouldn't do that. She shouldn't do that. Let's practice. Bora praticar? He shouldn't play every other day. He shouldn't play every other day. They shouldn't drive so fast. They shouldn't drive so fast. She shouldn't buy a brand new car. She shouldn't buy a brand new car. He shouldn't speak with his boss. He shouldn't speak with his boss. It shouldn't be like this. It shouldn't be like this. Should plus past participle. Past participle em inglês. Tabela de verbos que todos os alunos de link que estudam inglês têm, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. O infinitivo, o passado e o particípio, o past participle. Por exemplo, to go, went, gone. To go, went, gone. To work, worked, worked. To be, was, were, been. Eu vou deixar aqui um link da tabela de verbos, beleza? Bom, você já aprendeu como falar ele deveria ir, ele não deveria ir. Agora nós iremos aprender a falar ele deveria ter trabalhado, ele não deveria ter estado lá. Para isso, nós vamos usar o past participle. Então, vamos lá. Vamos formar com o sujeito, mais o should, mais o have e mais o past participle. Por exemplo, they should have worked. They should have worked. Eles deveriam ter trabalhado. They should have worked. Vamos ver a negativa com contração? Should, na contração vai ficar shouldn't, shouldn't. Por exemplo, they shouldn't have worked today. They shouldn't have worked today. Agora vamos deixar um pouquinho mais difícil? Bora lá. Shouldn't have. Nós vamos contrair o have também. Então vai ficar shouldn't have, shouldn't have. Vamos ver de novo? Shouldn't have, shouldn't have. Exemplo, they shouldn't have worked today. They shouldn't have worked today. E a interrogativa como é que fica? I should vai ficar should I, should I. Por exemplo, should I wear my new shoes today? Should I wear my new shoes today? Should I go to the party with them? Should I go to the party with them? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Vou deixar um link aqui da música Should I Stay or Should I Go, beleza? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa um like, se inscreve no canal. Eu vou deixar também um link de inglês para negócios, na mesma pegada que este vídeo que você acabou de assistir, e também de inglês na área da saúde, para a galera da enfermagem, beleza? Na próxima aula nós iremos aprender must ou mustn't. Se você quiser deixar alguma dica de gramática que você queira que eu apresente numa aula, você deixa escrito aqui embaixo nos comentários, ok? Até lá, galera!